Discurso de método, parte 4. René Descartes. Na quarta parte do seu discurso de método é explicada a metafísica. Nesta parte, o filósofo resolve duvidar de tudo que pudesse lhe imaginar a menor dúvida, levando em consideração que os sentidos podem enganar, afirmando que era importante supor que não havia nada que fosse tal como imaginamos, ou seja, existia um paralogismo que significa um raciocínio falso. Uma vez que os pensamentos que temos podem ocorrer independente de estarmos acordados ou dormindo, sem que nenhum seja verdadeiro, resolve supor que tudo que alguma vez entrou em seu espírito não era verdadeiro. Mas para isto, ele teria que acreditar que ele, que o pensava, fosse alguma coisa, admitindo como primeiro princípio da filosofia que buscava. Ele podia fingir tudo, com exceção da sua existência. Descobriu uma substância cuja natureza se baseia no pensar, e que para ser não é necessário lugar ou coisa material alguma. De acordo com Descartes, a alma difere do corpo, sendo mais fácil de conhecer do que o próprio corpo. E mesmo que o corpo deixe de existir, ela não deixa de ser o que é, mesmo tendo observado que penso, logo existo. Não há nada que assegure o que dizia era verdade. Para pensar era necessário ser, e havia maior perfeição em conhecer do que em duvidar. Sobre a perfeição de Deus, refletindo sobre o que duvidava, chegava à conclusão que o seu ser não era perfeito, pois conseguia visualizar maior perfeição em conhecer do que em duvidar. Assim buscou de onde aprendia a pensar em algo mais perfeito que ele mesmo, compreendendo que deveria ser uma natureza mais verdadeira. A ideia de perfeição surge com o homem inata, restando que não seria originária da criatura. Assim, a origem deve estar em um ser que é sua causa. Tal ser perfeito pode ser inexistente e, como não seria possível admitir que algo proceda do nada, ele não podia acreditar que sua própria existência procedesse assim. Finalizando, Descartes afirmou que não podemos nos deixar persuadir por nada senão pela evidência da nossa razão. Nunca devemos nos deixar levar por nossa imaginação ou por nossos sentidos. Descartes pensou acerca das razões pelas quais se prova a existência de Deus e da alma humana, que se tratam de fundamentos de sua metafísica. Reconheceu que ele era uma substância cuja única essência ou natureza era pensar. A razão descobre que a ideia de perfeição não tinha origem na criatura, possui uma origem, e essa origem, por sua vez, está em um ser que é a causa e este ser existente, pois há perfeição. Caso contrário, não seria possível a ideia de Deus como substância infinita e eterna, como ser perfeito, sendo o fundamento último de todo ser e de toda a essência. Traz a ideia de sujeito pensante, a existência, e o ser perfeito, a essência. Afirmou que mente, espírito e alma, a razão, possuem o mesmo significado, e tornou-se o ser divino em uma ideia que é possível de ser explorada de maneira racional, independente de fé, de forma que um ateu pode provar a existência de Deus. A razão adentra o terreno da teologia, e tudo deixa de ser considerado sagrado. Assim, Deus é visto como ideia de perfeição inata não tendo sua origem no nada. Só haverá ciência quando a razão puder explicar através de leis e princípios indubitáveis como a realidade se configura e funciona. O conhecimento é inato. Afirmou Descartes que os próprios filósofos têm por máxima nas escolas que não há nada no entendimento que não tenha estado primeiro no sentido, onde, todavia, é certo de que as ideias de Deus e da alma jamais estiveram.